Enoque, Noé, Abraão, Moisés e até o próprio Jesus. Todas essas pessoas tiveram suas missões e eles as cumpriram. Mas e você? Já parou para pensar qual que é a sua missão? Qual que é o seu dever aqui nesta terra? Não interessa pra você, palhaço. Bom, a lição da Escola Sabatina Jovem dessa semana falou um pouco sobre qual é a sua missão. Então, fica aqui ligado que essa lição está pegando fogo. Chama a vinheta e vamos pro vídeo. Em primeira mão, algo importante a ser identificado é que antes de você saber sua missão, é necessário, até mesmo para saber a missão, descobrir a sua identidade. A gente consegue encontrar dentro da Bíblia, no livro de Gênesis, que toda a criação, antes de ser criada, antes de ser dada a sua missão, era dada a sua identidade. Deus, ele sempre identificou alguma coisa para depois falar o propósito daquilo que estava sendo criado. Um exemplo claro disso é a criação da luz. Ele ordenou a existência da luz e depois a distinguiu das trevas. Ou seja, a sua missão era separar o dia da noite. Portanto, antes de responder qual que é a sua missão, é necessário você responder quem você é. Sou Serjão Berranteiro, mais conhecido como Matador de Onça, né? É a verdade, não minto. O texto-chave da lição dessa semana falou um pouco sobre Moisés. E bom, Moisés foi uma pessoa que nasceu em uma época um pouco conturbada. O faraó do Egito ele estava um pouco enfurecido, porque o povo judeu, que era o cativo do Egito, estava se multiplicando muito rapidamente. Por causa disso, ele fez um decreto. Toda criança masculina que nascesse de uma Judéia teria que morrer. Há 400 anos, o povo judeu clamava por um libertador. Pensando nisso, Arão e Joquebede tentaram ver naquela humilde criança a figura do libertador que os tiraria da opressão do Egito. Sendo assim, eles esconderam a criança durante 3 meses, tentando por todas as formas não deixar que ninguém descobrisse que aquela criança vivia. Ao fim desse período, como vocês conhecem a história, Joquebede colocou Moisés em um pequeno cesto e pôs no rio Nilo. Quieto, meu filho, não deve chorar. Ao rio o entregarei. Durma e se lembre que ouviu meu cantar e junto a você estarei. Nós cremos que Deus estava guiando todo o seu processo, toda aquela trajetória do pequeno barco dentro do rio Nilo. Nesse momento, quem achou aquela pequena criança no rio Nilo foi a filha do faraó. Quem apareceu em seguida foi Miriam, que apresentou ao filho do faraó algum escravo que podia criar. Em suma, quem criou Moisés até os 12 anos foi sua própria mãe. E nesse período, Joquebede teve a missão mais difícil do mundo. Ela tinha 12 anos para formar a identidade do seu filho. Ela teria que colocar em seu filho todos os traços que outrora Deus tinha colocado no povo judeu. Essa foi a missão dela, formar uma identidade tão firme que mesmo depois que chegou entre os muros dos palácios do Egito, Moisés não se contaminou e preferiu servir e escolher viver pelo seu povo. Essa pequena história tem algumas lições surpreendentes que podem mudar nossa vida. Primeiro, se tivéssemos cientes do nosso amanhã, talvez poderíamos ser mais diligentes em viver e aproveitar o tempo que nós ainda temos. Em segundo, assim como Moisés, se tivermos uma identidade firme no Senhor, nada vai mudar a nossa convicção. Moisés estava firme. Joquebede fez o melhor trabalho que ela poderia ter feito. Ela tinha pouco tempo, só que durante esse tempo ela fez
e cravou em Moisés a identidade correta, e nem o luxo do palácio fez com que Moisés voltasse atrás. Então é importante que tenhamos uma identidade e conheçamos essa identidade. Mas como formar uma identidade correta e como que é formada a nossa identidade? Não sei. Para isso, a lição mostrou 3 pontos exatos, mostrou 3 maneiras na qual podemos descobrir a nossa identidade. O primeiro chama-se histórico de vida, e saber disso pode nos ajudar na formação da nossa identidade. São as pessoas na qual vivemos, é o nosso ciclo familiar. Os registros históricos podem também responder os porquê relacionados à nossa identidade, nos preparando para as coisas que não podemos mudar e dando coragem para mudar as coisas que devem ser mudadas em nós. O segundo ponto é a singularidade. E a pergunta é, o que é que me torna diferente dos demais? Assim como as digitais que nos diferenciam de todos, acreditamos que a individualidade da Trindade e nós, sendo criado à sua imagem, também nos faz que tenhamos uma individualidade dentro de cada um. O terceiro e último ponto é a afiliação. Sabe, geralmente a nossa identidade é formada de acordo com o grupo no qual participamos. Família, igreja, nacionalidade, comunidade. Todos esses grupos podem nos ajudar e formar a nossa identidade. E mais uma vez, usando o exemplo da Trindade, a gente descobre que a gente não foi criado para ser sozinho e que a vida em comunidade faz parte no desenvolvimento da nossa identidade. No entanto, acima de qualquer coisa está a revelação da vontade e da palavra de Deus. Não podemos deixar em momento algum que esses 3 pontos possam apagar ou então mudar o propósito da nossa vida. Nosso exemplo é o próprio Jesus. Ao início do seu ministério, Jesus ele descobriu a sua identidade. Ao ser batizado no Rio Jordão por João Batista, uma pomba desceu do céu e ele ouviu a voz que dizia: "Este é meu filho amado, no qual me comprazo." Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ele sabia qual era a sua identidade, ele sabia qual era a sua missão. Portanto, o seu objetivo era não deixar que nada apagasse isso de sua vida. Sabe, aquilo que eu sou, aquilo que você exerce mais influência do que aquilo que você fala. Moisés tinha um caráter formado, ele sabia quem ele era. Na verdade, o que quero dizer é que a palavra convence, mas é um exemplo que arrasta a multidão. Antes de saber a sua missão, descubra quem você é.